Bom dia, dia 1º de junho. Hoje vamos ler Jó do capítulo 27 ao 30. Capítulo 27. Prosseguiu Jó em seu discurso. Tão certo como vive o Senhor, que me negou justiça, e o Todo-Poderoso, que amargurou a minha alma. Enquanto eu tiver vida e o sopro de Deus no meu nariz, não falarão os meus lábios iniquidade, nem a minha língua pronunciará engano. Jamais admitirei que tendes razão. Até que eu expire, não negarei a minha integridade. A minha justiça me apegarei, e não alargarei. Não me reprovará a minha consciência enquanto eu viver. Seja como ímpio o meu inimigo, e o que se levantar contra mim como perverso. Pois que esperança tem o ímpio quando é cortado, quando Deus lhe arranca a vida? Ouve Deus seu clamor. Quando lhe sobrevém a tribulação, se deleitará o ímpio no Todo-Poderoso, ou invocará a Deus em todo o tempo. Eu vos ensinarei acerca do poder de Deus, não vos encobrirei os caminhos do Todo-Poderoso. Todos vós já viste isso. Por que, pois, proferis palavras vãs? Eis da parte de Deus a porção do ímpio, a herança que os tiranos recebem do Todo-Poderoso. Se os seus filhos se multiplicarem, será para a espada. A sua prole não se fartará de pão. Os que ficarem dela, a praga os enterrará, e as suas viúvas não chorarão. Embora amontoe prata como pó e veste como barro, o que ele acumular, o justo vestirá, e o inocente repartirá a sua prata. A casa que ele edifica é como o casulo da traça, como a cabana feita pelo vigia. Rico se deita, mas não o fará mais. Quando abre os olhos, tudo desapareceu. Pavores se apoderam dele como águas. De noite o arrebatará a tempestade. O vento oriental o leva e ele se vai. Arranca-o com o ímpeto do seu lugar. Atira-se contra ele sem misericórdia, enquanto ele foge precipitadamente do seu poder. Bate palmas contra ele, e com assobios o tiram do seu lugar. Há minas de onde se extrai a prata, e um lugar onde se refina o ouro. O ferro é tirado da terra, e da pedra se funde cobre. O homem põe fim às trevas, até nos últimos confins nos confins procura as pedras na mais densa escuridão. Longe da habitação dos homens, em lugares esquecidos dos pés do homem, abre um poço, longe dos homens fica pendente e oscila. A terra de onde procede o pão é revolvida como por fogo. Safiras procedem das suas rochas, e seu pó contém pepitas de ouro. Essa vereda a ave de rapina ignora, e os olhos do falcão jamais a viram. Nunca pisaram feras altivas, nem o feroz leão passou por ela. O homem estende a mão contra a dura rocha e revolve os montes desde as suas raízes. Abre túneis através da rocha, seus olhos veem todos os seus tesouros. Procura as fontes dos rios e traz para a luz o que estava escondido. Onde, porém, se achará a sabedoria? Onde habita o entendimento? O homem não lhe compreende o valor, não se pode encontrar na terra dos viventes. O abismo diz, não está em mim. O mar diz, ela não está comigo. Não pode ser comprada com ouro fino, nem a peso de prata se trocará. Não pode ser comprada com ouro fino de Ofir, nem com o precioso ônix, nem com a safira. Com ela não se pode comparar o ouro ou o cristal, nem pode ser trocada por joias de ouro. Não se fará menção do coral, nem do cristal. O preço da sabedoria está além dos rubis. Não se lhe igualará o topázio da Etiópia, nem se pode comprar por ouro puro. De onde, pois, vem a sabedoria? Onde habita o entendimento?
está encoberta aos olhos de todo vivente, oculta até das aves do céu. A destruição e a morte dizem: ouvimos um rumor dela. Deus entende o seu caminho e sabe o seu lugar, pois ele vê a extremidade da terra e vê tudo o que há debaixo dos céus. Quando estabeleceu a força do vento e tomou a medida das águas, quando decretou uma lei para a chuva e um caminho para a tempestade, acompanhada de relâmpago e trovões, então a viu e manifestou, confirmou-a e também a testou, e disse ao homem: o temor do Senhor é a sabedoria, e apartar-se do mal é o entendimento. Capítulo 29. Jó, em seu discurso: quem me dera ser como fui nos meses passados, como nos dias em que Deus me guardava, quando fazia resplandecer sua lâmpada sobre minha cabeça, e eu, com a sua luz, caminhava pelas trevas. Ah, quem me dera voltar aos dias da minha juventude, quando a amizade de Deus estava sobre minha tenda, quando Todo-Poderoso ainda estava comigo e os meus filhos em redor de mim, quando meu caminho era regado com leite e da rocha se corriam ribeiros de azeite, quando eu saía para a porta da cidade e na praça preparava minha cadeira. Os moços me viam e se retiravam, e os idosos se punham em pé. Os príncipes continham as suas palavras e punham a mão sobre a boca. A voz dos nobres emudecia e a sua língua se pegava ao paladar. Ouvindo-me algum ouvido, tinha-me por bem-aventurado. Vendo-me algum olho, dava testemunho de mim, porque eu livrava os pobres que clamavam, e o órfão que não tinha quem o socorresse. A bênção do que ia perecendo vinha sobre mim. Eu fazia rejubilar-se o coração da viúva. Cobria-me de retidão, e ela me servia de veste. Como manto e diadema era a minha justiça. Eu era o olho do cego e os pés do coxo. Eu era o pai dos necessitados. Examinava com diligências as causas dos estrangeiros. Eu quebrava os queixos do perverso, e dos seus dentes tirava a presa. Eu dizia: no meu ninho expirarei, e multiplicarei os meus dias como areia. A minha raiz se estenderá até as águas, e o orvalho ficará a noite toda sobre os meus ramos. A minha honra se renovará em mim, e o meu arco se reforçará na minha mão. Os homens me ouviam com esperança, e em silêncio aguardavam o meu conselho. Havendo eu falado, não replicavam. As minhas palavras caíam suavemente sobre eles. Esperavam-me como a chuva. Abriam a sua boca como a chuva tardia. Quando eu sorria para eles, quase não acreditava. A luz do meu rosto lhes era preciosa. Eu escolhia o seu caminho, assentava-me como chefe, habitava como rei entre as suas tropas, como quem consola os que planteiam. Capítulo 30. Agora, porém, zombava de mim os de menos idade do que eu, cujos pais eu teria desdenhado de pôr com os cães do meu rebanho. De que me servia a força das suas mãos, visto que o seu vigor já pereceu? Debilitados pela necessidade e pela fome, andavam vagando pelos lugares secos, lugares de ruínas e desolação. Apanhavam malvas junto aos arbustos e se sustentavam de raízes de zimbro. Do meio dos homens eram expulsos, gritavam-se contra eles, como se grita atrás de um ladrão. Eram forçados a habitar nos leitos secos dos rios, entre as rochas e nas cavernas da terra. Bramavam entre os arbustos e se ajuntavam debaixo das urtigas. Eram filhos de doidos, filhos de gente sem nome, e da terra eram expulsos, e agora soa sua canção de zombaria. Sirvo-lhes de provérbio, abominam-me, fogem para longe de mim.
não hesitam em cuspir no meu rosto. Agora que Deus afrouxou a corda do meu arco e me oprimiu, eles sacudiram de si o freio perante o meu rosto. À direita se levantam os moços, empurram os meus pés e preparam contra mim os seus caminhos de destruição. Arruinam o meu caminho, promovem a minha calamidade. Gente para quem não há socorro. Vem contra mim como por uma grande brecha, por entre as ruínas se precipitam. Sobrevieram-me pavores, como pelo vento é varrida a minha honra, como nuvem passa a minha segurança. Agora a minha alma se esvazia, dias de sofrimento se apoderam de mim. À noite trespasso os meus ossos, o mal que me corrói jamais descansa. Em seu grande poder Deus desfigura a minha veste, ele me amarra como a gola da minha túnica. Ele me lança na lama, eu sou reduzido a pó e cinza. Clamo a ti, ó Deus, mas não me respondes. Ponho-me de pé, mas para mim não atentas. Tornaste cruel para comigo, com a força de tua mão me atacas. Levantas-me sobre o vento e fazes-me cavalgá-lo. Dissolves-me na tempestade. Eu sei que me levarás à morte, ao lugar destinado a todos os viventes. Certamente ninguém estende a mão para o homem arruinado. Quando clama por ajuda em sua aflição, não chorei pelos aflitos? Não se angustiou a minha alma pelos pobres? Contudo, aguardando eu o bem, me sobreveio o mal, esperando eu a luz, veio a escuridão. A agitação das minhas entranhas não cessa, os dias da aflição me sobrevêm. Denegrido ando, mas não do sol levanto-me na congregação e clamo por socorro. Irmão, me fiz dos chacais e companheiros das corujas, a minha pele enegre-se e cai. O meu corpo queima de febre, pelo que a minha harpa se tornou em pranto de luto, e a minha flauta em voz dos que choram. Obrigado, espero que tenha um ótimo dia.